Oi, coisa linda! Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou mãe do Benjamin, que no dia de hoje tem 3 anos e 2 meses. Sou psicóloga clínica há 12 anos, mas desde que a maternidade chegou aqui na minha vida, ela transformou todas as áreas da minha história. Como não, né? E a partir disso também trouxe uma nova perspectiva profissional. Não é que eu não atenda outras pessoas que não são mães, mas eu me voltei mais para o nicho materno. Então, se você também está procurando aí uma PICE que tenha um olhar materno, eu estou aqui para te acolher. E hoje eu queria falar de um tema, já falei sobre ele aqui em outros episódios, mas recentemente uma ouvinte falou: Lu, fala sobre isso de novo. Queria escutar um relato seu sobre isso. Sobre sair da bolha da maternidade. Sobre sair da bolha, às vezes, ali, de ser mãe. Lembro-me bem de lá no puerpério, 45 dias, mais ou menos assim, após Benjamin ter nascido, eu estava com constante crise de enxaqueca, constantes dores, dói tudo, né? Olho, cabeça, corpo, da privação de sono. E aí me indicaram uma fisioterapeuta que era osteopata, acupunturista, e me atendeu em domicílio. E eu lembro bem da fala dela, assim, ela falou: Lu, quando você puder, você trabalha em casa, você já fica com bem em casa. Quando você tiver, assim, algum convite, alguma palestra para você ministrar, qualquer coisa na rua, aceite. Falei, claro que não. Eu não consigo imaginar ficar longe de bem, porque a amamentação, porque a rotina, porque o sono, enfim. E me sentia muito insegura ao pensar em estar longe dele. E eu lembro que ela falou: vai ser bom pra você. E depois de muito tempo eu vim entender o que aquela mulher, que também era mãe, estava me trazendo. Ela já estava há 2 anos à minha frente. A filhinha dela tinha 2 anos quando ela foi cuidar de mim. Então ela falava com propriedade sobre isso. E eu lembro que as primeiras vezes que eu estive vivendo outros papéis que não mãe, eu me sentia perdida, eu me sentia insegura. Com 30 dias de bem-nascido, eu fui dar uma aula e uma pós-graduação. E antes da maternidade, eu já era professora acadêmica, eu dei aula durante 5 anos em graduações de psicologia. Eu já tinha o hábito de dar aula em pós-graduação. Então, falar em público, interagir com as pessoas não era um problema para mim, porque eu já praticava esse lugar por um bom tempo. Mas acreditem, lá, a mulher perdida no puerpério, eu não sabia. Eu lembro que eu cheguei na sala de aula e, assim, era uma estranheza, era uma sensação de angústia, de o que é que eu faço agora, como é que eu vou dar aula, completamente perdida. E ali era literalmente uma mãe recém-nascida, que não sabia ainda como se colocar no mundo depois da maternidade ter chegado. E foi um processo mesmo aos pouquinhos. E foi estranho almoçar sem me sentir um peso no meu braço, porque eu almoçava muitas vezes, fazia as refeições com Benjamin mamando. Era muito estranho estar naquele lugar que antes era extremamente prazeroso para mim. E eu não sabia como me colocar. E eu comparo com a experiência que eu dei uma vez, dando aula grávida. Eu viajei para dar aula em uma pós-graduação. E eu lembro, quando eu cheguei no hotel, eu chorei muito. Era um choro de, nossa, e se eu não conseguir mais fazer isso depois? É tão bom estar nesse lugar, eu amo dar aula. E 30 dias após Benjamin nascer, eu fui para esse mesmo lugar e eu não sabia como me conduzir. Eu não sabia como fazer. Eu tive que ir no banheiro e eu lembro que eu falei no espelho, assim, eu falei: respira. Luana, a professora, tem uma professora que habita aí dentro de você, reencontra ela, vamos que vamos. E aí essa frase de, assim, sair da bolha da maternidade, pra mim, não foi instantâneo, foi processual. Foi mesmo com um tempo. Inicialmente, isso pra mim era uma ofensa, isso pra mim inicialmente era... Eu nem sei explicar, era um misto de emoções. Quando eu voltei a falar, na verdade, né? Porque meu atual noivo hoje, ele foi um ex-namorado meu. Nos afastamos e voltamos a nos falar. Eu tava grávida de bem. Pauta que, se você não chegou por aqui agora e não tá sabendo,
Ouve lá os outros episódios que você vai entender sobre essa minha jornada de ser mãe solo. E enfim, eu lembro que Eric, ele falava assim pra mim, você precisa sair da bolha da maternidade. Ele insistia muito pra eu ir no cinema com ele. E eu me estressava. Como assim? Você não tá vendo? Eu sou mãe solo, eu tenho que trabalhar, e não durmo, eu tô cansada. E o tempo que eu tenho livre, você acha que eu não tinha tempo livre, né? O tempo que Benjamin dorme à noite, você acha que eu quero ir pro cinema? Eu quero dormir também. E ele acorda. E assim, na época tinha uma babá que trabalhava com a gente, ela não tá mais com a gente hoje, porque ela também foi ter bebê e se afastou e ela não quis voltar após licença. Ela falava, tadinho, Luana, ele só quer um cinema. Teve um dia que ele foi lá pra minha casa e eu terminei de atender, eram as 8 horas da noite. E Ben já tava dormindo, aí Ben acordou, amamentou. E lá tava ele, todo arrumadinho no sofá e a babá só dando risada. Que ela dormiu lá em casa nesse dia, porque ele pediu pra ela dormir lá pra ele me levar pro cinema. E aí a gente ria muito, porque ela falou, bichinho, Luana, nem foi jantar. Não, eu vou comer pipoca de cinema. E não rolou cinema nenhum. Naquela época, eu tava completamente envolvida no processo de ser uma mãe recém-nascida também. Então eu não sabia me colocar e viver outros papéis além de ser mãe. Hoje, meu filho com 3 anos, gente, 3 anos, tem vários estudos e várias descobertas, né, científicas hoje, várias pesquisas que desmistificam essa questão de apenas 45 dias pós-parto. 45 dias pós-parto pode ser o tempo médico ali de você se considerar talvez ainda no puerpério físico, mas o puerpério emocional, o puerpério psicológico, o puerpério social, o puerpério de quem sou eu além de mãe, não é assim após 45 dias. Leva um tempo para você de fato se reencontrar. Talvez na segunda viagem da maternidade, no terceiro filho, no quarto filho, isso possa ser diferente, isso possa vir com uma leveza, porque essa mulher, ela já conhece com mais facilidade o caminho de volta para si. Porém, para mim não foi assim. E aí, recente, eu postei no Instagram que eu fui participar de uma reunião de empresárias que me convidaram. E eu saí de casa 6h30 da manhã, deixei Benjamin dormindo, meu noivo tava lá com ele. E fui para um lugar que não foi para falar de maternidade, foi reunião de empresários. Então lá eu conheci pessoas de áreas diversas, fisioterapeuta, médico, social media, cabeleireiro, jornalista, outras áreas. E aí eu falei sobre isso no Instagram, a importância da gente sair da bolha da maternidade, da gente estar com outras pessoas que não vão falar apenas sobre... Hoje, por exemplo, né, o meu assunto, quando eu me encontro com algumas amigas que são mães, o assunto, os desafios hoje são as birras homéricas, a luta pelo desfraude, a fase difícil que a gente está passando aqui com a seletividade alimentar, que o menino não quer mais almoçar, ele só quer comer merendas, frutas, mas assim, a comida do almoço não quer. Enfim, a saga de tentar fazer ele dormir sozinho, que de madrugada ele vai para minha cama. O quanto é importante estar em outros ambientes que os assuntos são completamente diferentes. Você olha para... Eu conheci muitas mulheres lá que não são mães ainda, que não têm filhos, que não querem ter filhos, que os assuntos eram outras coisas, que a conversa era outra coisa, e você se conectava com uma parte de você que, opa, como é bom também estar aqui. E olha só, depois de 3 anos eu posso dizer isso, porque antes não. Eu estava lá com a cabeça em Benjamin, eu mandava mensagem toda hora, eu perguntava cadê ele, e tá chorando, e etc. E dessa vez eu fui de corpo e alma. Antes não, só meu corpo ia, minha alma tava lá grudadinha nele ainda. Eu não sei em que fase você está do seu maternar. Eu não sei se você tá louca pra sair da bolha da maternidade porque você está sufocada, se sentindo completamente sugada pela rotina materna. Eu não sei se você já conseguiu sair da bolha e para você consegue entender como é bom também estar em outros lugares. Eu não sei se você tem a possibilidade de sair da bolha, porque talvez você não tenha nenhuma rede de apoio e sair da bolha da maternidade venha a ser completamente impossível na sua rotina hoje.
Eu não sei em qual fase você está, mas baseado na minha experiência pessoal e de tantas outras mulheres que eu ouço, que eu escuto, é que no seu tempo, no seu processo, você vai conseguir entender que existe aí dentro de você uma mulher que anseia por outras experiências além da maternidade, além de ser mãe. E que sim, existem sonhos talvez aí dentro que foram adormecidos com a maternidade, sonhos de empreender, sonhos de casar, de fazer uma festa de casamento, sonhos de fazer uma viagem, tantos outros sonhos. Esse ano agora, 2026, tem sido um ano onde eu tô colocando em prática muita coisa que parece que durante 3 anos ficou dentro de um baú. Eu fazia natação antes da maternidade e voltei esse ano a nadar depois de 3 anos. Eu sempre amei ler livros, sempre amei. Eu lia muitos livros. Eu lembro que na pandemia, enquanto eu morava só, não tinha filho, sozinha em casa, eu cheguei a ler mais de 17 livros e sempre gostei disso. Eu tinha um clube de leitura que eu fiz na pandemia, um clube de leitura com algumas pacientes minhas e que a gente discutia alguns livros. E eu, esse ano, voltei a desejar participar de um clube de leitura. Voltei a falar sobre isso, inclusive, no meu grupo do WhatsApp de mães, né? O grupo do Florescer. Sugeri lá as meninas, que tal a gente fazer um clube de leitura? Falei com algumas amigas minhas, vamos fazer um clube de leitura? Eu estou conseguindo sair da bolha da maternidade com muito mais conforto, com muito mais autonomia, tranquilidade, leveza. Mas isso porque eu tive o meu tempo, eu tive o meu processo. Né? Assim, a lagarta, ela só se transforma em borboleta no tempo certo. Quantas vezes algumas pessoas querem forçar, né? Vamos ali cortar e tirar essa lagarta de forma abrupta. Ela não vai se transformar em borboleta. Ah, Luana, você tá querendo dizer que toda mulher leva 3 anos? Não. E claro que esses 3 anos, assim, eu não fiquei full time sendo mãe. Se você for escutar outros episódios, você vai entender que Benjamin, com 30 dias, eu tive que voltar a trabalhar, atender, até por ser mãe solo. Tô querendo dizer que esses 3 anos também eu fui construindo, né? Terapia pessoal, leitura, fui fazendo um movimentozinho ali, um movimentozinho aqui. Fui reencontrando uma nova versão minha, fui conhecendo uma nova versão. Fui construindo uma nova Luana, que hoje também é mãe. Então, não existe isso. O tempo, ele é muito peculiar de cada pessoa. Mas eu também discordo de que, com o tempo tudo se encaixa. O tempo, ele é importante. Mas se não houver ações que ajudem nesse processo de reencontro, de cuidado, só o tempo não vai resolver de colocar as coisas no lugar. Então, por isso que é importante você também tomar atitudes, se mover para cuidar dessa mulher que existe aí, além da bolha de ser mãe. Me conta, o que você achou do episódio de hoje? Fique completamente à vontade para ir lá no meu Instagram, me seguir, me conhecer. Inclusive, só fazendo uma resenha aqui, eu dei muita risada. Uma ouvinte querida aqui foi falar comigo lá no meu Instagram. Ela falou: Luana, comecei a te escutar tem um bom tempo, mas não conhecia seu rosto. Eu escuto os episódios no carro, já entra automaticamente no Bluetooth, então eu não via seu rosto. E aí vim aqui no Instagram te conhecer. Nossa, tô muito assustada com como você é. Eu achava que você era baixinha, galeguinha. Você é morena, tem um sorrisão. É completamente diferente do que eu imaginei. Aí eu até abri uma enquete no Instagram nesse dia. Eu falei, coloca aqui, você que veio do Spotify, você que veio pelo podcast, como é que você achava que eu era? Bem certo que existem alguns episódios aqui com vídeo. Eu estou gravando temporariamente, retomando a época só dos áudios, porque a pessoa que faz as minhas gravações e edições está passando por um processo de saúde e eu estou esperando retomar. Agora em março nós voltamos a gravar em vídeos, mas por muito tempo foi só áudio. Porém, os últimos episódios do ano passado inteiro, 2025 inteiro, foram vídeos e áudio. E é isso. Me conta aí também o que você achava, como é que você achava que eu era fisicamente. Fique à vontade para me seguir em outros canais, me seguir lá no Instagram, comentar comigo sobre o que você está achando aqui dos episódios, colocar sugestões de próximos temas. E se puder, faz um print agora, carinhosamente, compartilha lá nos seus stories. Estou escutando o episódio da psicóloga Luana Machado. Um beijo, lindeza!